vocês que estão aí, que já entraram e estão aqui na nossa trimestral online. É uma alegria muito grande receber vocês aqui nessa tarde de sábado. O Everton, nosso líder de adolescentes, estava fazendo a recapitulação da lição com eles agora há pouco, mas já percebi que já entrou aqui no nosso grupo e é muito bom ter vocês, líderes do Ministério do Adolescente, professores, coordenadores distritais e também os líderes do Ministério da Criança, né? Nossas distritais, nossos professores. É muito bom estarmos juntos, tá? Continuamos dessa maneira, né? No virtual, aquela vontade de dar um abraço ainda continua, mas nós seguimos em frente. E é muito bom poder tirar um tempo para nos capacitarmos, e o assunto de hoje ele é interessantíssimo, tem tudo a ver com o que estamos vivendo, então fica aí até o final, tem muita coisa legal para essa tarde de trimestral online. Já vi muita gente aí, já vi gente de Erechim, a nossa distrital ali, Gabriela, já está presente, já vi a distrital também de Frederico Westphalen, pessoal de Vacaria já está conosco, tem gente de Novo Hamburgo que já entrou também, Taquara, muitos distritos aí já estão junto conosco nesta trimestral especial. E a nossa convidada, né, a nossa palestrante dessa tarde também já está aqui conosco, viu, gente? Ela está de longe, mas está aqui com a gente, vai estar com a gente nessa tarde participando. Mas, antes de tudo, é claro, nós vamos começar e abrir essa trimestral buscando o nosso Deus. E, neste momento, nós vamos ouvir o teaser de oração, que foi aí o tema para este ano de 2021. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Boa tarde a todos. Neste momento, nós vamos orar, mas antes da gente orar, eu gostaria de relembrar e reforçar o convite para todos vocês participarem junto com a gente, como um corpo só de Cristo, né, que é toda a igreja, do projeto da nossa associação, que se chama Famílias em Oração. É um projeto que está acontecendo nos lares, onde todos os dias, às 7 da manhã e às 7 da noite, nós vamos estar unidos, buscando a Deus, pedindo o derramamento do Espírito Santo em nossas famílias. Então, gostaria de convidar vocês a participarem, para que juntos a gente possa estar buscando a presença de Deus, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, não é verdade? E a gente sabe que existe uma lei espiritual que ela é fundamental na vida do cristão, que é a oração. E aquilo que começa de joelhos, termina de pé. Então, com esse pensamento, eu gostaria de convidar todos para fecharem seus olhos para a gente orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado da gente nos mínimos detalhes. Obrigada porque mesmo à distância, o Senhor não permite que a tua igreja pare. E obrigada, Deus, por promover os meios para que a gente possa estar aqui te buscando e aprendendo mais de ti e como te servir. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe, Deus, cada pessoa que está aqui nesta tarde para aprender mais de ti, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa abençoar tudo que irá acontecer nessa trimestral. De maneira especial, também oramos pelas pessoas que estão doentes. Tem muitos conhecidos, muitos servos teus, ó Deus, que estão passando por problemas de saúde. Nós queremos pedir que o Senhor cuide deles, que o Senhor os visite e que, se for a tua vontade, o Senhor restaure a saúde, ó Deus, de cada um dos teus filhos. Queremos pedir também que o Senhor abençoe os profissionais de saúde que estão na frente, ó Deus, do combate a esse vírus, que o Senhor possa estar protegendo eles também de todo o mal e possa estar capacitando eles para cuidar cada dia mais uns dos outros. Que o Senhor possa abençoar as nossas famílias e que juntos possamos a cada dia, ó Deus, buscar pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor possa começar, Deus, derramando desde já
na vida de todos nós o teu poder e o teu Espírito, que nós possamos ter nossas vidas transformadas e a cada dia a esperança renovada da tua breve volta a este mundo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ela já está conosco e, gente, ela está de longe, viu? Ela está em Maryland, Estados Unidos, fica ali, acho que próximo a Washington, não é isso, professora? Seja bem-vinda. Sim, eu disse que fica pertinho de Washington, D.C., pertinho da Casa Branca. Pertinho da Casa Branca, olha aí. Que bom, é uma alegria enorme estar com você. E eu fiquei assim, bem surpresa quando eu li a sua biografia ali, né, o seu currículo. A professora Gláucia, gente, ela tem muitas atribuições, ela é fundadora e diretora de uma empresa que se dedica a ajudar pessoas a encontrar o seu valor como ser humano. Professora, de maneira assim, bem breve, sintetizando aí, fala para a gente um pouquinho como é que é essa empresa, né? Sim, o nome da minha... primeiramente, eu gostaria de dizer boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Parabéns, professora Cláudia. Nossa, maravilhoso poder ouvir um pouquinho dos seus projetos, né? Saber um pouquinho do seu trabalho. Bom, eu moro aqui nos Estados Unidos já há 21 anos e eu fundei uma empresa que se chama Espero Wellness. Espero significa esperança em italiano, e wellness, bem-estar. Então, o que eu busco ajudar as pessoas é ajudar elas a encontrarem o seu valor, porque eu acredito que cada um de nós somos muito especiais, porque nós fomos criados por Deus. Mas, infelizmente, nesse mundo, muitas pessoas, por muitas situações, às vezes elas perdem o seu valor. E é isso que eu procuro resgatar, ajudando elas a reconhecer as suas emoções, a se conhecerem e a resgatarem o seu valor. Muito bom, professora. Mas, além disso, além dessa empresa, né, com esse objetivo aí tão maravilhoso de resgatar o valor humano, de acordo com a imagem de Deus, você também é pedagoga, né? Trabalha na parte aí de capelania, é isso? Com crianças, explica para a gente um pouquinho desse trabalho seu. Sim, eu fiz um trabalho de educação por muito tempo, inclusive eu vim aqui para os Estados Unidos para fazer um trabalho com Elo da Graça, e aí eu resolvi fazer meu mestrado para ser pastora de crianças, que aqui é muito comum. Mas quando Deus chama, às vezes ele tem planos diferentes para a gente. Deus me colocou no hospital. A princípio foi bem difícil, mas depois eu vi que eu poderia unir a educação com essa parte de capelania. E hoje eu trabalho principalmente nesse período de pandemia, eu tenho trabalhado muito com luto, ajudando as pessoas a entenderem as suas perdas, aos pais também, ajudando os pais a ajudarem as crianças a passarem por esse processo, que não é muito fácil. Eu trabalho também com depressão, com ansiedade, com grupos de adultos também, e eu tenho vários projetos que são todos relacionados com crises. Ok, professor. Então, assim, a área de atuação, né, ou seja, aquele trabalho, o trabalho que você lida no dia a dia, é justamente o que todos nós estamos enfrentando agora e, de certa forma, às vezes não sabemos como lidar com tudo isso. Então, o convite especial foi justamente porque você está capacitada e está por dentro de como que nós, líderes do Ministério da Criança e do Adolescente, podemos ajudar os nossos alunos, como que nós podemos ministrar as nossas escolas sabatinas, enfim, dicas práticas para o contexto e para o momento que nós estamos vivendo. E aí, seja então muito bem-vinda. Na sequência agora é com você, os minutos que seguem. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, professora Cláudia, e eu fico muito feliz por essa oportunidade. E eu vou até um pouquinho mais além, porque a professora Cláudia, ela falou aqui para a gente que nós vamos aprender aqui a lidar com as nossas crianças, os nossos adolescentes, mas eu quero ir um pouquinho mais além, porque se a gente não aprender a lidar com a gente mesmo, se a gente não aprender a se conhecer, aí nós não vamos poder conseguir o mesmo objetivo
de que quando a gente reconhece o nosso valor e sabe trabalhar também, reconhecendo as situações e sabendo trabalhar as nossas emoções. Bom, eu vou share aqui meu PowerPoint. Aqui. Vou botar aqui. Aqui. Bom, então, o tema da nossa palestra hoje é Discipulando em meio ao distanciamento social, né? Que é uma nova realidade para todos nós. Só um pouquinho, eu estou só ajustando aqui para ter menos... Ok. Ok, então, como bem a professora Cláudia falou, esse é um novo normal, né? E eu achei até interessante que ela comentou sobre a história de Moisés, do Mar Vermelho, e eu acredito que é realmente isso que está acontecendo nesse momento. É uma coisa nova, né? Eles estavam tão confortáveis com a realidade, é claro que era uma realidade difícil também de escravos, né? Mas, de repente, eles estavam tão felizes com o sonho deles e, de repente, eles se viram, né, numa situação que não tinha para onde ir. E essa é a situação que nós estamos passando nesse momento também. Eu estou fazendo agora um doutorado e foi bem engraçado que acabou calhando que, bem 2 semanas atrás, eu estava estudando antropologia social e o professor está realmente falando dessa desorientação que acontece. Então, toda vez que a gente se depara com algo novo que a gente não conhece, acontece uma desorientação, acontece uma confusão dentro da gente. É como esse senhor aqui que está olhando ali, né? Esse Simon ali, setas para todos os lados, e agora? Para onde eu vou? E talvez muitos de vocês se sentiram assim, pensaram, nossa, agora uma nova realidade, né? Esse isolamento social, esse distanciamento social, é uma coisa que nós nunca vimos. Até alguns filmes até fizeram algo parecido, mas a gente nunca imaginou que nós iríamos viver um momento como esse. Então, é algo que traz uma certa desorientação, um certo desconforto para a nossa pessoa. E eu gostaria de pedir para vocês para se atentarem a essas figuras que eu tenho na tela. Talvez algumas figuras, elas são figuras que remetem a algo que você passou nessa pandemia, talvez algo que você está passando. E eu até gostaria de perguntar aqui se alguém gostaria de compartilhar conosco, né? Se você vivenciou alguma dessas situações e como que você se sentiu. Alguém gostaria de falar sobre uma dessas? Porque esse momento também, eu gostaria que nós tivéssemos um pouco de interação, porque como é no presencial, às vezes a gente ganha muito mais quando também outros contribuem. E assim eu também posso ajudar vocês a entenderem qual é o processo que nós devemos fazer com as nossas crianças. Porque o que nós vamos aprender aqui é como ajudar elas a entenderem esse momento. Então, se vocês participarem comigo, vocês também vão poder perceber como eu vou facilitar isso, como eu vou fazer todo esse processo. Então, eu gostaria de saber se alguém, ou você pode escrever ali no chat, ali, se você teve uma situação de alguma dessas figuras que se apresenta aí na sua tela. Muitos, nessa época de pandemia, ficaram desempregados, né? Hoje ainda, eu não sei aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, é triste de ver alguns lugares onde os restaurantes estão todos fechados
E toda vez que eu vejo isso, me dá um aperto no coração e eu fico pensando quantas pessoas estão em casa sem trabalho, têm que alimentar as famílias, têm que pagar as suas contas, e o dinheiro, ele não vem mais. Tem essa figurinha ali daquela menina fechada. Quantos de nós talvez nos sentimos assim, fechados dentro de casa? Eu conheço aqui uma senhora que é da minha igreja, ela vive sozinha. E eu fico imaginando quantas emoções diferentes, quanta tristeza deve ter passado no coração dela de viver nessa situação. Talvez ela até esteja ou tenha se encontrado na situação como está aquela menina ali, parecendo assustada, encolhida. Alguém gostaria de falar? Senão eu vou passar para o próximo Cláudia, slide. Pessoal aqui, só o microfone de vocês, se quiserem desmutar, está liberado, tá bem? Mas algumas pessoas comentaram aqui no bate-papo, elas obrigada. falando que o filho ela está assistindo que o filho está como uma menina dentro do vidro fechado, né? A outra, a Viana, comentou que a falta de visitar familiares, né? A Luciana comentou ali também que ela trabalhava com transporte escolar e ela está um ano desempregada, né? A Madalena também diz que assim é o melhor para evitar a doença, né? A Simone também mencionou a figura que para mim é muito triste, é aquela das duas pessoas, uma na frente da outra, só dando as mãos sem poder se abraçar, né? A Fernanda mencionou que está muito difícil, ansiedade, falando a respeito da filha, bastante gente participando aqui, ó. A Cristina dizendo que mora do lado de uma faculdade, quando ela passa na rua, que era cheia, agora parece uma cidade fantasma. A Priscila, Olha, comentar também, Priscila? Boa tarde. Eu tenho vivenciado sobre os estudos da minha filha em casa, né? Ali, como aquelas duas crianças ali, os primeiros dias aqui na minha casa foram bem intensos. A minha filhinha chorou muito, ela tem 10 aninhos, ela chorou muito por não poder mais ir para a escola. E aí ela não conseguia mexer no computador, ela não conseguia entrar no Zoom, e foi dias bem intensos, foi bem difíceis. E aí foi assim, a gente começou a ficar bem desorientado, né? Porque antes a gente arrumava nossos filhos e levava para a escola, né? Toda aquela coisa da mãe, né? Arrumar a mochila, arrumar o lanche, levar até lá, e aí de repente ter que ficar em casa e se deparar na frente de um computador. Foi bem difícil para minha filha, foi difícil para mim também, que faço faculdade, de repente a gente não poder mais interagir, de repente não poder mais conversar com as pessoas. Foi bem complicado, né, nessa parte. Sim. Então, vocês viram, agradeço muito a Priscila e todos os que participaram aí no chat, mas voltando um pouquinho que a Priscila falou, então a gente pôde perceber que não foi só as crianças dela, mudou a situação, porque agora eles estavam fazendo a escola ali online, mas também mudou a rotina de todos em casa, né? E isso causa uma situação que acaba envolvendo todos, né? Acaba acarretando diferentes emoções em todos por causa de uma situação. Então, a antropologia social, ela diz que você vai ter essas situações e você vai aprender a lidar com ela conforme as orientações vêm vindo. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre isso, eu vi uma pesquisa que, inclusive, é de uma universidade federal aí do Rio Grande do Sul, né? E olha só que interessante, né? Em maio, junho e julho de 2020, então, 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa. Já pensou? Eles falaram ali naquela pesquisa que 30% em outros países, mas no Brasil, 80% da população tornou-se ansiosa. E tantos outros transtornos que vieram. 65% tinham um sentimento de raiva,
63% sintomas somáticos, como dor de cabeça, mal-estar, dores no estômago e outros mais. 50% alteração no sono. E aí, se você começa a lembrar um pouco da sua história e da história dos seus familiares, de amigos e dos seus estudantes, talvez você possa encaixá-los aqui também. E é interessante que as crianças, elas também, elas estão sofrendo muito, né? Essa semana mesmo apareceu uma reportagem na CNN, né? E nessa reportagem estava falando sobre uma menina de 11 anos. E essa menina de 11 anos, ela disse, eu estou cansada, eu estou estressada, estou com preguiça. Depois desses 9 meses de pandemia, eu não quero mais viver essa situação. E aí eles começam a falar, então, o que está acontecendo? Teve uma fundação em Nova York que começou a fazer uma pesquisa com 1.600 famílias, desde que iniciou a pandemia. E aí, o que eles levantaram? Eles levantaram que as crianças, elas estão sofrendo muito em casa. E uma universidade de Chicago, então, se juntou com eles nessa pesquisa e eles descobriram que essas crianças, elas estão vivendo uma sobrecarga cognitiva, né? Porque agora eles têm que ficar o tempo todo em casa, em função dos computadores, quando não estão no computador tendo aula, a maioria estão jogando e tem uma vida mais sedentária, porque eles não podem sair de casa. E tudo isso faz com que as emoções deles, as frustrações por eles não poderem participar de outras coisas, faz com que ainda tenha uma carga muito mais pesada. E aí, na Flórida, eles também estavam falando sobre essas pesquisas, e então, em uma clínica, eles falaram que essas crianças, na verdade, elas estão vivendo um momento de luto. E eu não sei se vocês já ouviram falar na Elizabeth Kubler-Ross, mas ela fala sobre as fases do luto. E muitas vezes, quando a gente pensa em luto, a gente pensa que luto acontece só quando a gente perde um ente querido, um familiar, um amigo. Então, assim a gente vai viver o luto. Não. A Elizabeth Kubler-Ross, ela mostra que luto é muito mais do que isso. E até tem uma definição de dicionário que eu trouxe aqui, que o luto é um conjunto de reações físicas e emocionais, e que elas se manifestam diante da perda de alguém ou de algo muito importante. Então, veja só, o luto, ele não existe apenas quando você perde alguém querido. O luto, ele acontece quando você perde o seu trabalho, quando você perde a sua rotina, quando você não pode ir mais à igreja, quando a igreja agora é online e não mais presencial, né? E você sente a falta desse contato com as pessoas. Então, nós precisamos prestar atenção nisso, porque, na verdade, essa é a base do que nós estamos sofrendo. Todos estamos passando por um luto. E para nós aprendermos e para nós ajudarmos as nossas crianças e adolescentes a tirarem essa carga cognitiva, ou quem sabe sair desse, como eles falaram nesse artigo, eles falaram que as crianças, elas estão vivendo numa parede de Covid, né? Uma parede de pandemia. Então, parece que as crianças, elas não conseguem passar daqui. Elas estão ali e elas não conseguem fazer mais nada. Só que no luto, a gente percebe que tem algumas fases. Hoje nós não vamos entrar a fundo nisso, né? Mas nós temos algumas fases, como a raiva, né? E a tristeza, que são duas coisas que parece que as pessoas elas
estão assim mais centradas nisso, né? E outras fases também. Só que essas são fases normais. Só que a gente pode ajudar as pessoas na fase do luto orientando, estando com elas, dando a nossa mão. Às vezes só ouvindo elas, mas quando nós estamos ali dando oportunidade para elas reconhecerem aquelas emoções, para elas falarem sobre aquelas emoções, aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo uma certa orientação para essas crianças. E quando acontece conosco mesmo, é importante a gente falar também das nossas emoções, falar do que nós estamos vivendo e procurar ajuda, porque essa orientação ela é necessária para que essa desorientação ela termine. Então, na nossa vida, a antropologia social ela acredita que a gente passa o tempo todo por essa desorientação e orientação, mas para que aconteça esse processo de orientação, às vezes uma pessoa ela precisa intervir, né? E então, o que é esse processo que nós podemos ajudar? Existe um psicólogo, William Worden, e ele fala um pouquinho diferente da Elizabeth, e ele fala sobre as tarefas do luto, que eu acho super legal, porque a Elizabeth ela fala sobre as coisas que vão acontecer, as emoções diferentes que você vai passar, né? A barganha, a tristeza, a raiva. E ele fala sobre as tarefas. Então, primeiro você precisa aceitar a realidade, né? Então, você precisa se encontrar nesse meio. Você precisa entender que, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo de pandemia, né? E eu lembro que no início da pandemia até alguns falaram, mas isso aí nem está acontecendo, né? Isso daí é outra coisa, mas não existe esse vírus, né? Então a gente precisa também aceitar a realidade para a gente tratar isso com responsabilidade também. E nesse processo a gente também cria crenças em nossa cabeça, porque a gente ouve muito o que as pessoas falam, a gente assiste a televisão, a gente lê o jornal, então a gente vai unindo todas as coisas que a gente vai ouvindo, e então o que acontece? A gente cria as nossas próprias crenças. Então hoje nós vamos aprender que é importante você dar espaço para o seu adolescente, para a sua criança falar, porque assim você vai poder ajudá-lo, vai poder orientá-lo e vai poder fazer com que essas crenças, né, se ele tem pensado coisas que, na verdade, não são verdadeiras, você vai poder ajudar ele a ter uma direção correta na sua vida. Alguns precisam se encontrar com a dor, alguns não, eu digo todos. É interessante isso porque nós, como cristãos, às vezes a gente fala muito que a gente não precisa ficar triste, né? Então, você encontra alguém que não está muito legal, ou quem sabe a sua própria criança, ou seu adolescente, ele vem contar uma coisa para você triste, e ele diz que ele está meio depressivo, que essa é a palavra que eles usam, né? E aí, às vezes, em vez de você escutar ele, o que você faz? Você fala assim, não, você tem que ficar feliz, porque se nós temos Jesus na nossa vida, nós temos que ser felizes, e isso está correto. Mas há momento para tudo. Até se a gente voltar na Bíblia, né, tem a história linda de Elias. Elias era alguém chamado por Deus. E quanta autoridade ele tinha para dizer, Deus está comigo e eu tenho autoridade para falar e para que as coisas aconteçam em nome de Jesus. Mas o que aconteceu numa fase da vida dele? Ele saiu correndo para o deserto e conta a história na Bíblia que ele sentou embaixo de uma árvore e ali ele ficou embaixo daquela árvore. E o que aconteceu? Até alguns falam que essa árvore é como se fosse o próprio Deus, né? E ele estava ali descansando. E o que aconteceu? Será que aquela árvore meio deu uma chacoalhada, né? Jogou umas
né, umas folhas nele, ou quem sabe frutas, se tivesse, né, e para que ele tomasse o rumo dele, falou assim, ó, vai, né? Depois a história conta que apareceu um anjo, e o anjo foi lá e fez o quê? Ele tocou nele. E ele não disse também, ei, fica feliz, continua o seu rumo, porque ainda não era o momento. Então ele foi lá e ele deu o pão, né? E deu a água, né? O pão que ele tinha feito ali no fogo na hora, né? E nós somos assim também, nós precisamos respeitar esse momento que as nossas crianças e adolescentes estão passando. E os nossos colegas também, muitos de vocês são líderes e vocês estão aí ajudando muitos professores e muitos ficam confusos, né? E você precisa tirar esse tempo também para ouvi-los, para dar apoio, né? E deixar ele passar aquele momento, porque aquele momento é importante, porque enquanto você está passando pelaquela dor, você está elaborando toda essa sua perda. E aí vai chegar no momento que isso vai passar. É claro que às vezes tem perdas que elas ficam para sempre na nossa vida. Enfim, deixar aquele buraco para sempre. Mas o que acontece? Conforme a gente vai falando sobre aquilo, a gente vai aprendendo a lidar com aquela dor. E fica mais fácil, né? Tem até, não sei se vocês conhecem Viktor Frankl, psicólogo, psiquiatra alemão, né? E ele passou pelos centros de concentração e ele foi um sobrevivente, né? E ele diz que o sofrimento ele faz parte da nossa vida, né? Então a gente passa um tempo ali identificando aquela dor e depois nós encontramos um sentido para a vida, né? E nós, como cristãos, nós encontramos esse sentido em Jesus. Mas o que nós precisamos lembrar que há tempo para tudo. Vai chegar o tempo que, como aquele anjo, você também vai encostar no seu estudante ou no seu professor e vai dizer, olha, eu estou aqui para te dar também a palavra, para te dar apoio. E agora é o momento de seguir, mas esse vai ser o momento certo. Então, assim, o que vai acontecer? Ele vai ressignificar a dor dele e vai seguir em frente. Então, desse modo, nós vamos, então, estar orientando, nós vamos estar ajudando os nossos adolescentes e as nossas crianças, né? Mas aí você pode dizer, mas é tudo bonito que você está falando, né? Mas como é que a gente vai fazer? Esse é o desafio, né? E eu queria dizer para vocês que nós somos um copo. E eu gostaria de mostrar aqui, eu vou stop share um pouquinho, e eu vou mostrar para vocês aqui um papel. E eu gostaria que você pensasse agora que esse papel aqui é o problema que você está vivendo. Ok? E sabe, quando nós vivemos um problema, esse problema pode ser a própria pandemia, talvez um desafio que você está tendo aí com seus estudantes, com seu grupo que você está liderando, talvez na sua família. E quando a gente se depara com um problema, acontece essa desorientação, mas também começa o processo de orientação, e a gente começa a seguir caminhos, né? Uns vão para um lado, outros vão para o outro, e assim nós vamos seguindo vários caminhos. Mas o que acontece? Acontece que a gente se sente incomodado, porque muitos caminhos que nós estamos seguindo, eles são caminhos que nós não conhecemos. Então, nós se sentimos realmente muito incomodados. E aí, o que acontece? Acontece que muitos de nós, nessa trajetória, talvez seja o sentimento que você está sentindo agora, né? O sentimento de desânimo, né? Talvez você esteja aqui, mas você não está muito motivado. Talvez você esteja envergonhado, porque o que você precisava fazer,
você não tem feito, né? E quando a gente olha para nós mesmos nesse momento, aí, como eu falei para vocês, nós descobrimos que nós somos um copo. Mas olhem, esse copo aqui, ele está vazio. Mas eu quero dizer para vocês que nós não nascemos para ser copos vazios. E vamos continuar aqui, então, o nosso PowerPoint. E nós não... Então, nós temos um chamado também. Ok. Nós temos um chamado também. E esse chamado vem para nós, onde Deus ele diz para cada um de nós: você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe darei forças, eu vou ajudar a manter você em pé, firme com a minha vitoriosa mão direita. E eu quero até ir mais além, porque a Cláudia, na meditação dela, ela falou assim, que Deus falou: sigam em frente, que vocês vão ver a glória de Deus. Então, se nós aprendermos o nosso valor, nós aprendemos que nós não somos esse copo vazio, então nós vamos conseguir ver a glória de Deus. E Deus ele tem dado algo em sua mão, como a professora Cláudia falou. E Ele quer que você abra o Mar Vermelho, que você ajude a vida das suas crianças, que você faça algo pela sua igreja, pelo seu lar, pela sua comunidade. Mas, para isso, você também precisa lembrar que você é um copo e você precisa se colocar nas mãos dele, né? E nós estamos aprendendo aqui sobre discipulado. E o que é discipulado? Discipulado é o processo de se tornar um seguidor comprometido de Jesus, com toda a disciplina espiritual e benefícios que isso traz. Então, não depende apenas, né, de você orar ali e falar: Senhor, né, me dar o seu espírito. Deus, ele quer também que nós façamos a nossa parte. Ele quer que nós tenhamos coragem para se chegar perto dele. Ele quer que nós tenhamos autoconhecimento. E por que não dizer que ele quer que nós tenhamos disciplina também? Nós precisamos ter tempo todos os dias para estudar a Bíblia, para aprender mais desse Jesus. E aí o Espírito Santo vai encher de tal forma a nossa vida que isso vai transbordar para todos. Então, o nosso papel dentro dessa pandemia, como um discípulo, porque nós vamos fazer discípulos, mas antes de fazer discípulos, nós somos discípulos, né? Então, nosso papel é de inspirar, transformar e formar outros discípulos. Só que não é tão fácil assim, né? Como nós vimos, nós temos esse isolamento social, esse distanciamento social, né? Que até deveria ser, até algumas pessoas têm, alguns lugares têm escrito alguns artigos, né? Sobre esse distanciamento social que deveria ser chamado distanciamento físico, né? E não social, porque a gente precisa não estar longe das pessoas, né? A gente precisa estar longe fisicamente, mas a gente precisa também dar o nosso calor para elas, né? A gente precisa demonstrar o amor. Até esses dias eu contei a história dos 10 leprosos, e eu contei a história dos 10 leprosos falando sobre o isolamento social e o distanciamento social. E quando Jesus ele encontra aqueles leprosos,
Jesus, ele respeita esse distanciamento físico, né? E eles respeitam também, porque eles ficam no seu lugar e Jesus, ele não está ali tão perto deles, né? Mas o que acontece? Naquele distanciamento social, né? Não existe ali, porque Jesus, ele consegue demonstrar o seu amor através do olhar dele, através da escuta, porque ele mostra que ele está prestando atenção no pedido que eles fizeram, né? Na necessidade deles, ele olha com compaixão, e aquele olhar preenche eles de tal forma que aí eles são preenchidos daquela fé, né? E agora imagine só nós, né? Nesse distanciamento, nesse isolamento social. Se nós conseguimos usar a nossa criatividade também para poder trazer, né? Esse acolhimento, né? Dar esse amor para as pessoas, mesmo no distanciamento físico, imagine quantas coisas, né, nós poderemos ajudar as nossas crianças. E, apesar de ser uma situação muito difícil, Antônio Saccavin, que é um professor especialista de comunicação e comportamento, ele tem muitos livros, e em uma das suas entrevistas, ele disse que é muito difícil esse novo normal. A questão de usar máscaras, né? O distanciamento. Mas ele também diz que há muitas possibilidades, né? Alternativas que podem ser integradas na nossa rotina. Então, você, como professor, você pode usar a sua criatividade, né? E o mais interessante é que vocês sabem que o nosso cérebro, ele aprende, né? E dependendo do que nós aprendemos, então, nós vamos ter as reações de acordo com as coisas como nós aprendemos. Então, nós aprendemos através do nosso ouvir, o nosso ver, através de tocar, e conforme a gente reage naquele momento, o nosso cérebro, ele aprende isso, né? Então, ele começa a ver as coisas com aquele registro que ele fez daquela situação, né? Então, o mais importante nesse momento é que a gente ajude as crianças, treine as crianças, né? A ver as coisas de forma diferente. Isso é possível, né? Geralmente, quando a gente quer conversar com alguém, então, por exemplo, aqui, vocês estão me vendo, né? Vocês estão vendo um pouco da minha linguagem corporal, né? Não toda, porque eu estou aparecendo um pedaço, vocês estão vendo minha expressão aqui, e dessa forma eu estou me comunicando, né, com vocês, não apenas através da minha fala, mas eu também estou demonstrando outras coisas através dos gestos que eu estou fazendo, através da minha afeição, e vocês estão podendo identificar. Mas quando as crianças elas usam máscaras, então nós precisamos ajudá-las a aprenderem a identificar, né, essas reações nas pessoas, né, através de uma outra leitura. E isso só acontece se nós treinarmos. E nós precisamos continuar a ajudá-las a comunicar, né? Porque isso é muito importante, porque nós somos chamados, né, para levar a mensagem a todo mundo nessa geração. Então, Deus quer usar você, mas quer usar também o meu aluno. Mas se você não souber mais como fazer, talvez você esteja paralisado em casa. Não, mas eu não posso fazer mais nada, não posso sair de casa, né? E só pelo Zoom, eu não tenho computador, como é que eu vou fazer isso? Então, nós precisamos ajudar as crianças. Eu quero mostrar para vocês aqui a minha classe. Eu também sou professora do juvenis na minha igreja, frequento uma igreja americana. É uma igreja pequena e nós temos uma classe de juvenis pequena também. Tem, em média, de cinco crianças agora. E nós temos feito várias atividades no Zoom. E você não pode
parar de realizar o seu ministério, porque Deus, ele quer que você continue realizando o seu trabalho. Deus quer que você continue ajudando e abençoando essas nossas crianças, né? Então, eu gostaria de falar para vocês que esse foi um projeto que nós fizemos. No início, eu estava muito preocupada, porque eu pensei, bom, a lição ela está falando muito sobre discipulado, sobre nós irmos e falarmos sobre o amor de Jesus. E eu falei, eu preciso encontrar um meio, então, com que essas crianças elas falem do amor de Jesus, né? E o que eu fiz? Eu já trabalho com eles há um bom tempo, então eu conheço um pouco de cada um, conheço, né, o que eles gostam de fazer, as aptidões que eles têm. Mas o que eu fiz? Eu encontrei um teste, eu até não sei se tem em português, mas com certeza, talvez, isso tenha em português, onde você pode ver os seus dons, né? Depois nós podemos perguntar para a professora Cláudia, que se tiver, seria algo bem interessante para vocês darem para as suas crianças e até para os adolescentes, né? Porque muitos dos adolescentes, eles passam por um período onde eles não têm certeza, né? Das aptidões deles, eles não sabem que curso que eles vão cursar. Então, nós, como professores, o que nós temos que fazer? Nós temos que reforçar as coisas boas que eles têm, né? Então, quem sabe você fazendo um teste com eles, você vai poder identificar. Então, o que você vai fazer como professor, como pai? Você vai reforçar, então, isso e dar oportunidades para que ele possa desenvolver projetos nessa área. Então, nós fizemos esse teste e cada um tem as suas aptidões e tem seus talentos também, né? Então, o Alex, esse que está com violino, ele toca violino maravilhosamente, né? Então, um dia nós marcamos no parque, todos eles foram de máscaras, né? Depois lá no parque eles tiraram, mas eu procurei tomar os cuidados também na hora de comer, cada um trouxe o seu lanche individual, né? E ali, então, nós gravamos um vídeo, né, com ele tocando, e ele mesmo produziu depois, né, editou esse vídeo, porque eu acho que é importante também eles aprenderem outras coisas, porque isso vai ser útil também para que eles possam ser os próximos líderes da nossa igreja, né? Esse outro menino está contando uma história, esse é o Nikita, e ele está fazendo uma mágica, né? Então, às vezes também a gente pensa assim, não, mas mágica não pode fazer. Então, o que eu orientei eles, né? Falei, então, você gosta de fazer mágica? Então, tá bom. Então, nós vamos montar uma história com isso, né? E nós fizemos toda uma aplicação, e ele contou a história falando de Jesus, incluiu versos bíblicos, né? Então, acaba tendo todo um outro contexto, né? E outros estão voltando para a igreja, né? Só que é muito complicado também, né? Voltar para a igreja. E eu até quero dizer para vocês que algo muito importante, eu não sei quantos de vocês já retornaram para a igreja, mas é muito importante que a gente tenha consciência também, né, de um ambiente seguro para a criança. Porque isso é importante não só para as crianças, mas também para os pais, para que os pais eles apoiem no projeto de vocês. Então, esse é outro detalhe. E hoje nós vamos aprender aqui também um pouco com atividades na aprendizagem ativa, porque vocês provavelmente estão trabalhando com o Elo da Graça, e se não trabalha, é muito importante trabalhar com algumas atividades do Elo da Graça, mas eu já andei olhando um pouco nos seus materiais e eu vejo que vocês trabalham muito integrados com a criança. Então, você precisa ser um facilitador, né, do seu aprendizado. Então, você traz para as crianças, mas deixa que ele traga da realidade dele, né? Desde que ele traga do conhecimento dele, e aos poucos você vai ali ajudando aquela pessoa a caminhar passo a passo, e você vai conduzindo ela, né? Mas desde que ela traga isso, porque isso faz com que eles se tornem seres pensantes, e é isso que Deus quer de nós também.
Então, como nós vimos, né, na pequena historinha que eu contei, nós somos um copo. E como nós trabalhamos com atividade, a aprendizagem ativa, então eu trouxe um acróstico para vocês aqui, e nós vamos trabalhar cada passo desse copo hoje, porque é preciso prosseguir. Por isso que a professora Cláudia falou hoje para nós, né? Digo que marche em frente. E nós precisamos também seguir em frente. E cada item desses eu coloquei um verso bíblico. Então, sigam, sejam fortes e tenham coragem. Não tenham medo e nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Né? Que linda promessa essa, né? Promessa qual que nós podemos perceber, né? Podemos encher a nossa vida, o nosso copo, lembrando que nós não estamos sozinhos, lembrando que nós precisamos seguir em frente. Mas primeiro, então, olhe para você e diga, Senhor, eu preciso disso, porque eu não tenho todos os meios para fazer o que eu preciso fazer. Talvez até você tenha muitas aptidões, talvez você tenha muitos talentos, você seja um líder excepcional, mas eu quero dizer para você que se você não tem Jesus, se você não tem orado pelo batismo do Espírito Santo a cada dia, ainda está faltando algo, né? Então reconheça, né, que ainda falta algo e peça para que Jesus preencha a sua vida, né? E faça algo lindo. E Jesus, então, ele já chama a todos, né? Para pregar a todos nesse mundo e continuar acolhendo as pessoas. Eu montei um projeto, esse projeto está num livro que eu fiz, né, que é um livro também que fala sobre essa pandemia, e tem muitas atividades. E como eu falei para vocês, é muito importante a gente planejar. Mas como que a gente vai planejar, então, né? Primeiramente, é importante que a gente veja um todo, né? Então, primeiro, você tem que ver quais são as regras da pandemia aí no geral, né? Na sua cidade, né? No seu estado. E aí você precisa prestar atenção que cada igreja é diferente uma da outra. Então, quais são as regras da minha igreja, da minha classe da escola sabatina? Então, nesse livro, nós, inclusive, colocamos uma parte interativa, onde você pode trabalhar também. Ali você pode escrever as regras que tem da pandemia, né? Só que tem um item muito importante aqui, que é o item das regras da minha classe. Por que eu coloquei regras da minha classe? Porque, como eu falei para vocês, nós precisamos trabalhar com as nossas crianças planejando. Se você trouxer todas as regras para a sua classe de aula, não vai ser a mesma coisa, né? Porque aí você vai estar ditando tudo aquilo. Mas olha que gostoso você chegar na sua classe de aula e falar, olha, eu quero fazer um projeto diferente aqui, porque esse momento de pandemia é difícil. E nós precisamos voltar para a nossa igreja. E o que vocês acham? Quais são as regras que nós precisamos seguir? Eu tenho tanta coisa para falar, agora acabou de mostrar aqui que eu tenho, acho que eu tenho mais 10 minutos para falar, né? Mas eu vou seguir aqui, e nós precisamos trabalhar com eles, porque vai ser muito mais gostoso se a gente facilitar e trouxer deles mesmo, né? Eu trouxe aqui algumas ideias para que você possa planejar e possa fazer esse distanciamento social, né? Você pode ir para um parque também, como eu falei. E eu trouxe várias atividades. Infelizmente, eu não vou conseguir trabalhar todas as atividades, mas as atividades estão no livro também. Nós vamos falar só sobre essa atividade da máscara, né? Então, a minha ideia é que você monte um lugar específico, né, para que você possa estar com as suas crianças, tendo esse distanciamento físico, né? E dê um kit para ela de 3 itens. Eu sugeri 3 itens, mas você pode também elaborar
uma outra técnica usando qualquer item que é usado na pandemia, mas eu escolhi a máscara, o álcool gel e a fita métrica. Eu só vou colocar aqui mais 5 minutos para eu poder saber. Então, essa máscara, como eu falei para vocês, é muito importante a gente ajudar as crianças a entenderem as emoções, né? Então, eu pensei que com as crianças pequenas, nós podemos fazer isso nas boas-vindas. Então, você pode pegar ali vários emojis, né? Inclusive, eu peguei esses aqui na internet, né? Então, são vários emojis bonitinhos. Várias crianças, elas não sabem nomear as suas emoções e nós precisamos ajudá-las. Porque essa menina de 11 anos, né, que saiu nessa entrevista da CNN, eles falaram que como é essa questão do luto, então o que vai ajudar as crianças a saírem disso? Vai ser ajudá-las a conhecer a si própria, reconhecer essas emoções e aprender a lidar com elas, né? Então, a minha proposta é que vocês façam isso. Então, como algumas crianças não sabem ainda nomear, então vamos ajudá-las a nomear. Então, mostre essas imagens de várias emoções e pergunte com a criança como ela está se sentindo, né? E deixe que ela vá lá e pegue. Mas ela não deve contar para ninguém. Então, o que ela deve fazer? Ela deve fazer algumas mímicas e tentar com que as outras crianças adivinhem qual é a emoção que ela está sentindo. Você pode fazer várias variações, eu já usei isso até nas minhas histórias. Então, com juvenis, eles gostam, até mesmo nessa idade, até com os adolescentes. Os adolescentes, a única diferença das crianças, você pode usar todas as atividades com adolescente. A única diferença é como você vai trazer para a mão do seu adolescente, né? Se você trouxer numa linguagem muito infantil, ele não vai gostar. Mas se você trouxer numa brincadeira legal, aí ele com certeza vai entrar na brincadeira e também você vai poder atingir seu objetivo. Então, você pode falar para as crianças, vamos escolher aqui a emoção do personagem que nós trabalhamos hoje, né? Como será que seria a face? Como que será que ele ficaria? Então, as crianças vão aprender a identificar essa linguagem corporal, né? Vai poder mostrar também como que eles ficam com os olhos, né? E assim cada um também vai poder falar sobre as diferentes emoções. Como professor, é muito importante que você facilite também alguns momentos para que as crianças elas falem. E é importante que haja um respeito também nesse momento, né? Então, procure deixar a sua criança falar. Se ela começar a falar, quem sabe repita a última fala que ela falou, e aí dê um espaço, e aí ela vai continuar falando, e assim você vai conseguir entender o que está dentro da cabeça da sua criança, né? Para os adolescentes, eu trouxe a atividade que cada um vai escolher, vai tentar adivinhar a emoção do colega que está na sala. Então, eles podem lembrar desde quando esses colegas chegaram na sala de aula, né, na escola sabatina, e vamos ver o que ele está sentindo. Então, você tem que tentar adivinhar. Então, isso é uma coisa legal, porque os adolescentes eles não gostam de falar de si próprios. Mas quando você dá a oportunidade para falar do outro, eles gostam, né? Só que aí o seu papel de facilitador também é criar um ambiente também de respeito, né? E então ele vai ali falar, né? Aí, por exemplo, né? Eu acho que ele está triste. Então nós vamos perguntar, né? João, você está triste? E o João vai falar assim, não, eu estou com raiva. Então, eles vão conseguir perceber as características, então, do João quando ele tem raiva, né? E assim eles vão começar a identificar. E você pode usar até esse momento, se o seu grupo for um grupo mais aberto, for um grupo menor, você pode usar esse momento para conversar, então, com o João sobre a raiva, ou você pode conversar sobre o tema da raiva.
Então, eu coloquei aqui um verso para cada um, né, na máscara. A minha intenção é trabalhar a empatia. E algo muito importante sobre a empatia, se você conseguisse segurar agora a mão no seu colega, será que você conseguiria sentir o que ele está sentindo? A resposta é não. Por que a resposta é não? Porque nós não podemos sentir o que o outro está sentindo, porque nós não temos os mesmos nervos que passam por dentro dele. E a empatia é assim, muitas pessoas dizem que a empatia é você sentir o que o outro está sentindo, mas na verdade nós não conseguimos sentir o que o outro está sentindo, porque o importante é nós respeitarmos, é nós ouvirmos, e isso é que faz essa conexão da empatia, quando a gente consegue respeitar, quando a gente consegue ouvir a outra pessoa, né? Então, tem o álcool gel, a fita métrica com vários projetos, algumas dicas aqui também, isso vai estar tudo no livro. Entender é muito importante também, e você precisa entender não apenas você, e você precisa entender também o seu aluno. Então, eu criei aqui um quadrinho onde você pode mostrar para eles as situações, e eu quero contar aqui uma situação que aconteceu com uma criança de 12 anos, né? Então, nessa pandemia, os pais perderam o emprego, né? Eles ficaram numa situação muito difícil, eles tiveram que sair da escola também, e tudo estava bem difícil para eles, porque sempre tiveram uma boa vida. E então, eu estava conversando com eles na Semana do Suicídio, porque eu faço algumas capelas também para algumas crianças, e como eles têm a própria escola, então eu estava fazendo uma capela com eles. E então eu estava trabalhando sobre suicídio e nós estávamos falando sobre as perdas. E então essa criança de 12 anos falou assim: Iris, what it is? É isso e não vai mudar. Então é muito preocupante, né? Imagine só, se eu não tivesse dado espaço para essa criança falar, eu não teria identificado que essa criança, na verdade, ela é uma criança que ela não está nutrindo a esperança no coração dela, né? Ela não acredita nessa força poderosa, porque ela acha que o mundo é assim mesmo e agora vai ficar assim mesmo, né? Então, a gente precisa prestar atenção nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. E a crise é algo que veio, mas a gente pode mudar essa crise, né? Se nós tirarmos aqui esse S dessa crise, qual é a palavra que nós vamos ter? Nós vamos ter a palavra crie. Então, esse é o momento de você criar também, de você viver uma nova vida, né? E ajudar as crianças a serem diferentes. Vocês logo vão ter esse Adoloche, né, que é no dia 29 de maio, né? E a gente pode conectar, né, as crianças nisso também. E é muito importante vocês trazerem as crianças. Por quê? Porque as crianças, elas estão ali em casas, né? Os adolescentes, eles estão em casa, muitos deles estão ali conectados ali o tempo todo no celular, né? E eles precisam, né, estar conectados de uma forma diferente, não estar apenas nos jogos, né? Então, é importante você também estimular as suas crianças, né? A professora Cláudia falou desse projeto também, Tempo de Família, e esses momentos que você pode ter com a sua criança, trazendo, ajudando ela a identificar as emoções, eu achei super legal, né? Todos esses momentos que vocês têm, porque vocês podem, de formas variadas, né? Usando várias brincadeiras, vocês podem trazer também esses momentos para elas. Eu gostaria apenas de terminar dizendo que, embora esse momento de pandemia está sendo um momento muito difícil, um momento assim que traz muitas inseguranças para nós, né? Nós ainda podemos ser uma inspiração. E talvez você esteja se sentindo aí quebrado, né?
Talvez você passou por situações que são muito difíceis. Mas olha só, tem essa técnica, que é uma técnica japonesa, que quando algo muito valioso é quebrado, eles usam um pozinho na cola, um pozinho de ouro. E então eles reformam, né, essa peça. E eu gostaria de dizer para você que a graça de Jesus, graça de Deus, é essa que aperfeiçoa a sua fraqueza, que é essa que faz com que todas essas coisas difíceis, talvez, que tenham existido na sua vida, ou você tem passado, ele pode fazer com que ela seja uma inspiração para outros. E Jesus, ele quer que a gente se restaure por completo, né? E olha só, o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. Então, olha só que forte, né? E sabe, Deus, ele conta conosco para fazer esse trabalho, né? Patriarcas e Profetas fala essa mensagem tão bonita que diz: é o trabalho dos pais e professores na educação da juventude cooperar com o propósito divino. E assim fazendo, são cooperadores de Deus. Então, você pode ser um cooperador de Deus também. E só para encerrar aqui, eu gostaria de mostrar esse copo para vocês. É um copo que está com uma feição triste e talvez você esteja se sentindo assim, talvez você conheça alguém que esteja se sentindo assim. Mas hoje eu quero dizer para você que nós podemos ver na Bíblia que Jesus, ele é a água viva. E sabe, Jesus, ele nos chama para ser a água viva também. E quando ele nos chama para ser a água viva, algo extraordinário acontece em nossa vida. A nossa vida começa a ser transformada. E sabe, Deus, ele quer que você também traga essa água viva para as suas crianças. Ele quer que vocês ajudem essas crianças a reconhecerem o seu valor, a se conhecerem, a conhecerem todas as suas emoções, que talvez não sejam fáceis, mas se elas aprenderem a reconhecer essas emoções, elas também vão aprender a trabalhar com essas emoções. E vejam o que vai acontecer. Elas vão ser transformadas, elas vão ser restauradas pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia fala que Deus, ele nos usa como instrumento para fazer a sua obra. E eu gostaria de perguntar a você hoje, se você gostaria de ser um instrumento de Deus, se você gostaria de também ajudar para que as crianças elas possam ter essa transformação. E eu gostaria de orar por você, se esse é o seu desejo, se você quer ser preenchido, se você quer continuar, se você quer ver esse mar se abrindo, eu gostaria de orar com você. Vamos orar. Querido Pai de amor que estás nos céus, estamos aqui nesse momento, Senhor, como líderes, como servos, Senhor, para ser usados por Ti. Nós somos apenas seres humanos. Muitos de nós estamos quebrados, Senhor. Muitos de nós estamos confusos, desorientados, Senhor. Mas nesse momento eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor preencha a nossa vida, Senhor, para que o Senhor nos ajude com a unção do seu Santo Espírito, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a aprendermos mais sobre nós, Senhor, a se importarmos não apenas com o nosso próximo, mas lembrarmos que nós temos valor, que nós precisamos nos amar também, porque o Senhor nos amou primeiro. E então isso vai transbordar de tal forma na nossa vida, Senhor, que nós vamos também levar essa mensagem, vamos se tornar inspiração para outros. E através do seu poder, Senhor, através do Espírito Santo, nós também vamos poder ver esse resultado que nós pudemos ver nessa canequinha, Senhor. Nos abençoe essa associação. Há muitas coisas que nós poderíamos ter falado hoje, Senhor, mas o tempo não nos permitiu. Mas que o Senhor possa estar trabalhando
de uma forma muito especial em cada um aqui, representando a sua igreja, Senhor, e que o Senhor possa ajudar, que através do Espírito Santo, esse pouquinho que eles aprenderam hoje, Senhor, possa ser a oportunidade para que eles aprendam mais, desenvolvam mais, Senhor, do seu valor, e assim possa fazer um grande ministério, e que logo nós possamos ver o Senhor voltar, Senhor, e possamos estar felizes e entregar, Senhor, nossas famílias e também essas crianças e esses adolescentes que o Senhor nos deu em nossas mãos. Isso que eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Bem, muito obrigada, professora Gláucia. Quanta coisa aprendemos hoje. Eu vou destacar só duas coisas que me chamaram, assim, dentre as muitas que me chamaram a atenção, mas a questão de que o luto não é somente quando alguém morre, né? Quando a gente perde um ente querido, um amigo, mas quando a gente perde a nossa rotina, ou seja, a nossa igreja, a escola, e isso aconteceu com as nossas crianças e os nossos adolescentes, e por isso, né, desse desânimo, dessa ansiedade neles, porque eles perderam, né? Eles estão realmente tristes porque perderam aquilo que era essencial, fundamental para eles. E você trouxe para nós aí que um dos processos de cura para esse luto é dar espaço para que a nossa criança e o nosso adolescente possam falar, né? Foi a Alexia que colocou ali no nosso chat que nós estávamos aí retornando às atividades, professora. A igreja estava, né, abrindo, as classes começando a voltar, quando, de repente, agora, uma semana, fechou tudo, estamos aí com as nossas classes fechadas. Mas, como você disse, em tempo de crise, crie. Aí cabe a nós criarmos, sintetizarmos o nosso momento virtual com eles e dar, acho que, mais espaço para eles falarem. Eu acho que isso é muito importante, né, professora? Uma dinâmica, sermos mais objetivos para que possamos ter esse adolescente, essa criança no virtual, né? Eu diria que essa é a parte mais importante, né? Porque muitos de nós adultos, nós temos problemas hoje porque nós acreditamos em coisas erradas no passado, quando nós éramos crianças, né? Só que ninguém trouxe a verdade para a gente. Mas se você escutar a sua criança, você vai poder trazer a verdade, porque elas interpretam, às vezes, de forma diferente com a qual nós falamos. E se a gente não procurar perguntar para a criança o que você entendeu disso que eu falei, ela não vai poder expressar e talvez ela entenda aquilo e ela carregue aquilo para o resto da vida. E talvez seja algo negativo. Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso. Ok. Professora, muito bom. Realmente, a gente queria ter mais tempo aí para conversarmos e ouvirmos tudo que você aí preparou, mas tinha uma perguntinha ali no chat referente ao livro. Você falou tanto de um livro, né? Livro. A gente conta para eles agora o presente especial, professora? Porque geralmente nas trimestrais a gente tem um sorteio, e não sei se eles perceberam, nós não tivemos sorteio essa trimestral. Porque dessa vez nós queremos dar um presente para todos que estão participando da nossa trimestral, né? Que presente é esse, professora, que você preparou com todo carinho e nós estamos aí adquirindo esse material que você produziu? Conta aí para nós um pouquinho. Estou muito feliz aqui para falar para vocês que, embora a gente não tenha falado tudo, parece que eu me empolguei com algumas coisas, né? E a gente não conseguiu passar tudo, mas todas essas atividades estão no livro, e a professora Cláudia, ela comprou esse livro para todas as pessoas, né? Todos os líderes, né? Todos os professores, os pais que quiserem adquirir esse livro da Associação Rio Grandense, né? Vão poder ter ele em suas mãos. Então, ali você vai poder ter várias atividades que você vai poder trabalhar em sua sala, tanto os adolescentes como as crianças, que eu tentei dividir um pouco, né? E vai ser uma benção, e eu até quero deixar depois, quero pedir para a professora Cláudia passar o meu contato para vocês. Eu tenho o YouTube, né? Eu tenho também as minhas redes sociais, e eu quero saber de vocês o que vocês acharam do livro, né? E eu estarei pronta também a responder qualquer pergunta, dúvidas, ou se vocês quiserem alguma elaboração em cima
do que eu vou trazer através do livro, você fique à vontade, porque nós estamos aqui para se unir, né, nesse momento e ajudar um ao outro a crescer. Amém, professora. Queridos, eu vi que a vibração, eu estou aqui acompanhando pelo computador também, a vibração ali no chat está enorme, está todo mundo feliz, porque todos vão ganhar o presente, né? Nós, assim, decidimos investir em você, professor, líder do Ministério da Criança e do Adolescente. Então, a professora Glaucia já tem aí algumas semanas que ela está preparando esse conteúdo. É um e-book, tá? É um material digital que vai chegar para vocês amanhã através dos nossos grupos. Só que tem um detalhe especial, tá, queridos? Nós compramos os direitos de compartilhamento deste e-book apenas para o nosso campo. Então, amanhã eu vou disponibilizar e peço que você não passe, né? Às vezes você tem talvez um amigo, um parente em outro estado, em outro local, nós pagamos o equivalente a atender o nosso grupo. Então, eu gostaria que você aí, agora eu voto, né, de confiança, eu trabalho sempre na base da confiança, então acreditamos que você vai fazer bom uso desse material, mas vai compartilhar só com o pessoal aqui do nosso grupo, do nosso campo. Então, esse é o presente especial, esse e-book aí que a professora preparou, e é um complemento de tudo isso que ela está falando, e mais dicas, onde nós vamos nos preparar e nos capacitar, gente, para essa realidade que nós estamos vivendo, tá? Amanhã também eu vou compartilhar com vocês um teste de dons. A professora falou aqui dos dons, deu o exemplo da classe dela. Amanhã eu vou enviar nos grupos um teste de dons aí para juvenis e adolescentes também. Então, amanhã, a nossa trimestral, vamos dizer assim, através do plantão do Ministério da Criança e do Adolescente, continua. Então, amanhã, o dia inteiro, eu vou estar à disposição. Vou aproveitar e já relembrar aqui, de 9 da manhã até as 10h30, eu vou atender aí mais as dúvidas do Ministério da Criança. De 10h30 ao meio-dia, Ministério do Adolescente. E na parte da tarde, das 14 até as 20 horas, aí o assunto que vocês tiverem interesse em entrar ali, eu vou estar à disposição para atender, tá bom? Muitíssimo obrigada. Mais uma vez aí agradecer a professora Glaucia por estar conosco. Deixa ali a sua mensagem para ela, depois ela vai estar lendo também. Vamos compartilhar o seu contato e as redes sociais para que você acompanhe e dê um feedback, né, professora? Do que eles acharam do e-book, enfim, do material e do assunto trabalhado hoje, né? Muito obrigada pela essa oportunidade. Foi uma bênção e, com certeza, né, nós queremos os feedback. Eu vou estar, como eu disse, vou estar à disposição para que vocês precisarem. Amém. Obrigada. Quero agradecer também a nossa equipe aí, aqueles que participaram, Laís, também a Vanessa, nossa secretária, pastor Técio, muitíssimo obrigada pelo apoio aí na parte técnica, esteve conosco aí ajudando também. E a você, querido líder e professor que esteve conosco até agora no final, que Deus possa abençoar você ricamente, tá bom? Um grande abraço, nós vamos finalizar este momento. Agora, nossa trimestral com oração pelo pastor Técio ali, que é o pastor da igreja do distrito da 7 de setembro. Ok, vamos orar então? Feche seus olhos, pense em Deus, vamos falar com Ele. Senhor, nosso Deus e Pai poderoso, muito obrigado, Senhor, pelas ideias, obrigado pela sabedoria demonstrada aqui, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos parte da história de crianças e adolescentes que no futuro serão grandes pregadores da mensagem e que nós poderemos chegar lá no céu, olhando para trás, para muitas pessoas dizendo, Senhor, estão aqui as crianças que o Senhor me deu. Que esse privilégio que nós temos também se demonstre uma responsabilidade no coração de cada um de educar esses meninos e restaurar neles o caráter de Cristo. Fica conosco agora, é o que nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok. Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. A gente vai colocar aí alguns videozinhos até o pessoal sair. Mas que Deus abençoe a todos. Uma feliz semana desde já.